Olá, Pastor Desiel, você tá bom, oi, meu irmão? tudo bem? Graças a Deus. Que Deixa prazer, que eu... alegria. Aí tá calor, aqui tá frio hoje, Pastor Desiel. Pois é, imagino que sim. Mas aqui já está assim um friozinho pra gente. 23, 22 graus aqui já é um friozinho. Hoje aqui tava 14 graus É agora há mesmo? pouco. Eu não sei agora, mas agora há pouco tava 14 graus. É, o meu filho está em Chapecó e lá tá dando 12, 8. 12 já é neve para vocês. Não, aqui eu não me lembro de ter uma experiência dessa, de 12, 10 graus aqui. Eu morei em João Pessoa há um tempo, É, muitos anos atrás aí, e quando dava 15 graus, quando dava meu mais ou menos Deus. 15 graus, 14 graus, o povo botava blusa. E eu Olha, falava, meu Deus, que eu achando gostoso o tempo, né? Mas pois é. são as diferenças do Brasil. É verdade. Aqui a gente usa blusa 3 vezes no ano, alguma coisa assim. Eu não sou muito friorento, não, mas hoje me deu um pouco de frio aqui. É. É Terra Nova, né? O nome da cidade? Aqui, É a igreja está no bairro chamado Venda das Pedras, que Venda das Pedras. é, é, De qual cidade? de Itaboraí, município de Itaboraí. Que é um pouquinho depois do Rio, indo de São Isso. Paulo para aí? Chegando no Rio, né, se você vier para a região dos lagos, se você seguir para Campos, né, para o norte, você É vai pela passar ponte Niterói, Rio-Niterói ali? isso, vai chegar em Niterói, e seguindo para o norte, você vai passar Niterói, São Ah, Gonçalo, aí você chega em Itaboraí. dá quanto tempo de Niterói até aí? Ah, Mais ou menos. dá meia hora. Ah, é pertinho. Se o trânsito estiver bacana, não tem dificuldade não. A dificuldade aqui é o trânsito. A gente pode levar 30 minutos ou pode levar uma hora, pode levar o Tá dobro. certo. Não, mas tá, Mas é próximo. é pertinho. Eu achei que Fica era. 30 quilômetros. Eu olhei ontem no Waze e aí a impressão que dava era que era um pouco mais longe. Mas não é, não. Para o pessoal que vai para a região dos lagos, Cabo Frio, Arraial do Cabo, obrigatoriamente passa por Itaboraí. Tá ótimo. Pastor Desiel, mas muito bom estar aqui com o senhor. Deixa eu só pedir para o pessoal. Pessoal, eu estou vendo aqui a Tami, deixa eu colocar o óculos aqui. Tem um pessoal aqui já, vou dar um alô para o pessoal. Tami, Campos, Maria, Valdir, Indígitos, a Lilian, a Camille, acho que é Camille, Mônica, tem um pessoal aí, boa tarde para vocês, muito bom estar aqui com vocês, Ana Paula acabou de entrar, minha esposa, deixa eu pedir para vocês que estão aí já, para nós conseguirmos levar esse conteúdo para mais gente, para que mais pessoas sejam desafiadas e saibam da história, vai aí embaixo da live agora e aperta o coraçãozinho, Isso. e o aviãozinho, eu estou fazendo aqui no meu também, deixa eu fazer aqui no meu, e estou fazendo aqui já para várias pessoas, e assim a gente consegue entregar esse conteúdo para mais gente, e mais gente fica sabendo do que está acontecendo, do que vai acontecer. Então, se puder já, eu estou passando aqui para várias pessoas, e assim, porque depois fica gravado também fica gravado depois no YouTube, então quem não conseguir ver agora, consegue ver depois. Eu tô enviando aqui para várias pessoas, se puder fazer o mesmo nesse momento. Eu também estou aqui. O Joia. Essa é uma live que nós estamos fazendo por causa do mês global de evangelização, o dia global de evangelização. Pastor Desiel, ele é vocês chamam de diretor nacional, presidente nacional da área de evangelização? Como que vocês chamam? Então, chama de diretor. Né? Diretor. Diretor é o Tá. DEM, é o Departamento de Evangelização e Missões
da UIACB, que é a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Pastor Eziel, fala um pouquinho. Eu tive o privilégio de ir no primeiro templo evangélico do Brasil, aí no Rio de Janeiro. Eu já fui umas 3 vezes aí. Conta Igreja essa Evangélica história. Fluminense. Conta aí para nós essa história aí. A Igreja Fluminense, ela foi plantada pelos nossos primeiros missionários, né? Que são os nossos que ano foi? Irmãos, não é? O pastor Robert Calley e a esposa chegaram aqui em 1855. Inclusive ontem nós tivemos uma live especial do Dia do Missionário Congregacional, justamente dia 10 de maio, que foi quando o reverendo Robert Calley e a sua esposa Sara chegaram ao Rio de Janeiro, né? E 19 de agosto é a data considerada o início da pregação permanente do Evangelho no Brasil. 1855. Vocês chegaram antes da Assembleia de Deus, antes da Presbiteriana. Isso. É considerado assim o início de uma pregação, não é? De um trabalho permanente no Brasil, é considerado o primeiro. Vieram da onde? Eles vieram da onde? Olha, essa é uma história muito interessante, né? Porque eles vieram da Ilha da Madeira. Né? E depois de um certo tempo, eles vieram para o Brasil, porque, inclusive, a dona Sara, né, ela tinha alguns problemas de saúde, e eles seguiram para Petrópolis, onde tinha um clima parecido, semelhante ao que você tem aí. Né? E foi justamente em Petrópolis que essa escola dominical aconteceu. Né? No dia 19 de agosto de 1855. E aí, considerado 1855, nós estamos falando de 160 e... 165, 170... 165 anos, né? É muito tempo, é muita história, graças a Deus. É muita história, muita história. E o pastor Eziel, hoje nós chamamos a UIACB. UIACB, isso. É a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, né? Que é uma união, né? As igrejas... O reverendo Calley, ele não veio, né? Não era a intenção dele fundar uma denominação, né? Ele acreditava na autonomia das igrejas. E ele, então, fundou algumas igrejas e essas igrejas eram igrejas autônomas, né? Só em 1913 que eles se reuniram e decidiram criar uma associação. Então, nós somos uma união de igrejas numa dinâmica associativa. Né? Nós somos igrejas associadas. Tá. Hoje são mais ou menos quantas igrejas no Brasil? E praticamente em todos os estados, né? Mas nós somos 420 igrejas aproximadamente. Se contar os campos missionários, nós temos hoje 58 campos missionários, que são igrejas, né? Aquela dinâmica de plantação de igrejas, né? A gente faz missões, são 58 campos. Então andaríamos aí 480 igrejas. Agora, se a gente considerar também as congregações das igrejas, a gente passa de 500 igrejas. Passa de 500. E hoje o senhor pastoreia aí em Itaboraí. Itaboraí, Igreja Congregacional de Venda das Pedras. Venda das Pedras em Itaboraí. Nossa igreja tem 63 anos. É uma igreja... 64 anos, né? 67 anos, 68. E a nossa igreja é uma igreja, né, de doutrina tradicional. É uma igreja forte, relevante aqui na cidade. Né? E tivemos o pastor reverendo Daniel, que é meu pai. Quem primeiro pastoreou a igreja por 4 anos, foi o pastor Teodoro José dos Santos. E a partir de 58, o meu pai, o reverendo Daniel, pastoreou a igreja. Até 2008, 50 anos. Que legal. O Desiel, conta um pouquinho de você.
quem é você, de onde você veio. Você trabalhou um tempo numa empresa, alguma coisa assim, e eu acho que eu escutei isso, se eu não estiver enganado. E hoje o pastor, hoje o diretor nacional aí de evangelização. Conta um pouquinho de você para depois nós falarmos um pouco mais aí do mês global de evangelização. Então, bom, eu tenho 53 anos de idade, costumo dizer sempre que tenho 53 anos de evangelho, porque nasci na igreja, somos uma família de pastores, meu pai é reverendo Daniel, 63 anos de ministério pastoral. Uau! Meu outro irmão, eu sou gêmeo, tenho um irmão, também pastor, né, que não está atuando no momento. E o meu irmão mais velho, também pastor, ele e a esposa Marina são missionários da Missão Novas Tribos. Eles moram em Anápolis, Goiás, trabalham na sede da missão. Então, minha família aqui, eu e minha esposa Carla, meu filho Lucas, 20 anos, está aí em Chapecó, no Sul, estudando, e o Eric, de 13 anos. Nós somos a família, estamos servindo ao Senhor. Estou no ministério já há 20 anos, né? Pastoreando, e há 12 anos na presidência da igreja aqui em Venda das Pedras. Eu sou pastor de uma igreja local, a gente trabalha aqui na igreja local, e durante esse tempo nós aprendemos na escola local, né? Aprendendo o evangelismo. A igreja sempre foi uma igreja muito forte na evangelização, muito forte no discipulado, na escola dominical, essa vocação missionária. A igreja tem 9 filhas, né? A gente são igrejas que hoje já estão emancipadas. Nós temos algumas 3 congregações hoje também, visando o crescimento. E durante esse tempo a gente se envolveu também com música, a gente compõe alguma coisa, grava alguma coisa. E agora o desafio realmente é seguir, pastorear essa igreja por esse tempo novo, né, que nós temos aí. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela minha esposa, Carla. A Carmen aí está falando que é uma igreja abençoada. Uma igreja abençoada. Tem os irmãos da igreja aí. Tem vi aí o Diácono Valdir, tem os irmãos aí. Uma igreja, a gente se é suspeito para falar, né? Mas é uma igreja formada por amigos. A gente crê que isso é um valor muito importante para a igreja. Que legal. É uma igreja formada de pessoas amigas. E graças a Deus, pessoas que estão entendendo a importância de agora a gente retomar essa prioridade de igreja, que é a evangelização, né? A gente precisa, eu tenho dito à igreja isso, com pandemia ou sem pandemia, a ordem foi evangelizar, né? É a mesma, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação, então a gente tem que realizar isso. E nós estamos muito felizes porque Deus abriu essa porta e nos colocou aí em contato com o Dia Global, com você, pastor Jonathan. E assim, a gente entendeu de Deus isso, veio de Deus, e a igreja está muito feliz. Pastor Desiel, como que é ser igreja hoje, no meio dessa pandemia? E vocês, perguntando isso, vocês enviaram as fotos para a gente. Domingo agora vocês fizeram uma ação para o Dia das Mães, ou domingo ou sábado, né? Como que dá para fazer isso mesmo no meio da pandemia? Então, eu vou usar de uma linguagem figurada aqui, de uma metáfora, para explicar isso um pouco do que é a nossa visão, o nosso sentimento. Quando a gente tem tá assim, uma ventania, né? Você procura o primeiro local que você achar assim, que você deve buscar para se esconder da tempestade do vento, você entra. Se você der o azar de entrar no local errado, as coisas só vão piorar para você. Né? Agora, mesmo com a tempestade, veja a importância de você buscar o local adequado. É igual quando você você ficou tonto. A primeira coisa que você vai buscar é um local fixo para você se segurar. Se você se segurar no local errado, você vai acabar no chão. Jonathan, eu creio que é a mesma situação.
A gente vive num mundo tão em desordem. Ontem eu falei isso na live dos missionários. A gente tá vivendo uma experiência de desordem tão grande que, assim, facilmente a gente se agarra a qualquer coisa, né, para a gente se manter. Para a igreja isso vale também. Para a igreja isso vale. Então, num tempo assim de tanta mudança, e mudanças tão profundas e tão velozes, a gente corre o risco, e a igreja corre o risco de se agarrar a qualquer coisa para se manter, ou mesmo para crescer, ou mesmo para se revitalizar. Mas a gente não pode se agarrar a qualquer coisa. A gente tem que buscar o que é a prioridade da igreja, o que é fundamento da igreja. E nós entendemos isso. E nós temos dito à igreja o seguinte, irmãos, a prioridade, a missão da igreja continua a mesma. A gente tem que anunciar o evangelho. A gente tem que se organizar. Nós temos dificuldades, nós temos irmãos que não estão da igreja, nós temos irmãos doentes, enfim. O que vamos fazer? Vamos fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Com pandemia ou sem pandemia. Com ventania ou sem ventania. A prioridade é pregar o evangelho. Pastor, isso tem sido uma coisa extraordinária na igreja. Como que a igreja entendeu, como que a igreja abraçou o projeto, como que a gente percebe a igreja animada, como que a gente percebe a igreja feliz. Muitos não estão mais caminhando com a gente? Sim, isso é uma verdade. Mas os que estão ali abraçaram o projeto. E estão felizes porque estão compartilhando o evangelho. Esse mês estão sendo preparados. Vocês estarão com a gente no próximo fim de semana. Está chegando, isso vai ser maravilhoso, né? Isso vai ser maravilhoso. Os irmãos estão na expectativa. Então, como é ser igreja hoje? É ser a igreja que faz o que Jesus mandou ela fazer. É ser a igreja que prega o evangelho. É ser a igreja que compartilha o evangelho. É ser igreja que chega para as pessoas em crise e diz para elas que Jesus transforma. Né? Usar a camisa aí, né? A gente coloca a camisa e a camisa. A gente vai estar com essa camisa aí, ó. Não nesse final de semana, no outro. Isso. Mas acho que é isso, Jonathan. Acho que é isso. Ô, Desiel, você falou uma coisa muito interessante, porque essa semana eu saiu na Netflix o filme do apóstolo Paulo. Quem tiver Netflix aí, gente, puder ver, não sei se já está no YouTube, mas assiste o filme do apóstolo Paulo. Muito bom, muito, muito bom. Assisti, acho que hoje é terça, eu assisti ontem. Eu vi esse filme ontem. E quando Jesus fala para ir evangelizar, e nos evangelhos, depois Atos 1:8, logo depois você vê toda a perseguição, né? E as pessoas naquele momento morriam. Eles eram lançados no circo de Nero, lá em Roma. E as pessoas eram presas e etc. Só que era tão forte o ensinamento de Jesus, e era tão presente, era tão fresco ali, né, a ordenança de Jesus, e todo mundo estava fazendo ido e sendo comido por leão, sendo destroçado e morrendo, mas a sociedade estava destruída. E eu acho muito interessante isso na história, porque todas as vezes, em todos os séculos que você olha para a sociedade sem Jesus, ela sempre está destruída. É verdade. E a igreja sempre traz esses princípios de vida, de salvação, de amor, de paz, de equidade, etc. E quando eu olho para esse momento que nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca a igreja precisa ser igreja também nas ruas, porque a sociedade está desesperada. E o ID de Jesus continua para hoje. E é gostoso ver isso acontecendo aí na igreja de vocês. E você me mandou uma mensagem dizendo que esse final de semana já tem mais alguma ação. Tem. Nós fizemos a ação no domingo, a União Feminina de nossa igreja fez, né? Nossa presidente Ariete, professora Ariete. E assim, foi tão gostoso, foi tão abençoado que nós vamos repetir domingo que vem. Né? Que legal. Mas essa semana nós temos, na próxima sexta-feira, nós temos o sopão com os moradores de rua. Vamos levar a palavra, louvor, vamos orar por eles, vamos estar com eles. Né? E no sábado também, nós temos um grupo chamado Visita no Portão, né? Que foi um grupo criado pela professora Cláudia e mais uma equipe. No tempo de distanciamento de pandemia, a gente visitava os irmãos no portão, ia ali, tocava um cântico.
Esse grupo, mais outros irmãos, estarão visitando o centro de recuperação e também um acolhimento de idosos, né, no sábado. E no domingo, novamente, nós estaremos ali na frente da igreja, distribuindo ali algumas lembranças, né, e também orando pelas pessoas que passarem nas ruas. Nós vamos fazer isso. Isso para o fim de semana. Como que o senhor tem observado a reação das pessoas que recebem esse carinho, que recebem essa palavra, que recebem essa atenção? Como que tem sido isso? Vou lhe dar uma observação de uma irmã que eu não lembro quem foi, porque era tanta gente ali no movimento, mas alguém que eu não me lembro quem foi, disse o seguinte: pastor, como as pessoas estão carentes, né? Então, a receptividade, ela é quase que total. Raramente, muito raramente, alguém não aceita, alguém não... eu vi carro parando, né, para receber uma lembrança. Então, essa resposta, essa observação desse irmão, eu acredito que responde a sua pergunta. Como as pessoas estão carentes e como elas recebem bem uma lembrança, né, uma oração. A gente pergunta: você, posso orar por você, né? E a gente então ora pela pessoa. É claro que a gente tem essa dificuldade da pandemia, as pessoas ainda têm muito medo. De fato existe um risco, né? Mas é como você colocou aí há pouco, né? O risco sempre existiu e sempre vai existir, independente da pandemia. Né? Agora, o papel da igreja é esse, né? É levar essa palavra, esse carinho, esse abraço, ainda que seja um abraço virtual, enfim. A gente leva a palavra e as pessoas recebem muito bem. Tem uma igreja em São José dos Pinhais, a cidade do lado de Curitiba, onde está o aeroporto ali de Curitiba. E nesse semestre, é uma igreja muito ativa na evangelização, sempre nas ruas, etc. E com todas essas situações da demanda do momento, eles desenvolveram uma estratégia que é o que vocês já fazem também, e eles chamam de Serenata do Amor. E eles começaram a sair à noite, e eles têm um ônibus, palco, etc. E eles começaram a sair à noite, algumas pessoas, e paravam na frente das casas com violão, e 5, 10, 12 pessoas, e começavam a cantar ali. E as pessoas nas casas iam abrindo as portas. E nesse momento, que você tem as restrições, é algo que você pode fazer, porque a pessoa está lá na porta dela, você está no portão, esse risco é muito pequeno nesse momento, né? Mas é interessante que hoje, nessa igreja, bom, essa informação é de uns 2 meses atrás, mas eles estavam com uma classe especial de 70 pessoas que foram alcançadas pelo que eles chamam de Serenata do Amor, que vocês estão chamando aí de... Visita no portão. Visita no portão. Visita no portão. Que é algo que todo mundo pode fazer no Brasil inteiro. Visita no portão, Serenata do Amor. Mas eles estavam com uma classe especial de 70 pessoas que estavam em estado de depressão por causa da questão de ficar dentro de casa na pandemia. E essas pessoas estão indo na igreja agora, muitos já confessaram Jesus e estão sendo preparadas para ser batizadas. Então, pastor Desiel, dá para ser uma igreja ativa mesmo no momento de quarentena? Ser uma igreja ativa, pastor Jonathan, eu acredito que seja mesmo uma questão de opção, de iniciativa, né, de ser proativo, porque a opção que a gente tem é ficar dentro da igreja. Né? Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Eu disse à igreja, e os irmãos que estão aqui sabem disso, eu disse à igreja o seguinte: olha, se nós precisamos revitalizar a igreja, a resposta não está aqui dentro. Não se revitaliza uma igreja pensando na estrutura dela, dos ministérios dela. Se revitaliza uma igreja pensando nos que estão lá fora, porque é isso que gera vida para a igreja. Aí eu fico pensando assim: poxa, por que Jesus vai dar poder a uma igreja que só pensa nela? Não vai dar. Acho que não. Agora, Jesus vai ungir, vai autorizar a igreja. Atos ensina isso para a gente, né, pastor?
Atos ensina para a gente isso. Quando o Espírito Santo desceu, né, eles estavam ali cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra. Quando houve a perseguição, né, a pressão ali para que eles não pregassem, os apóstolos oravam e diziam assim: Senhor, essas ameaças, isso não é com a gente, é com o Senhor. Ó, o Senhor dá um jeito aí. Agora, do que compete a nós, concede aos teus servos que anunciem com mais coragem a palavra. Isso aviva uma igreja. Né? E dá, com certeza dá para fazer, porque as igrejas estão fazendo. Assim, é muito animador, é um incentivo extraordinário que a gente vê, né, no WhatsApp e no Facebook do Dia Global, do movimento. As igrejas, né, várias igrejas colocando ali as suas atividades nas ruas. Então dá para fazer. Dá para fazer com toda certeza, né? Porque é só a gente se colocar à disposição. A gente é instrumento, né? A gente é canal. Né? Então a gente toma a opção de se colocar à disposição. Deus faz a obra. E eu acho que o senhor falou uma coisa que é muito profunda. A igreja ativa, ela é uma igreja que fez a opção de ser uma igreja proativa. É uma igreja que fez a opção de ser igreja além de quatro paredes, de ser igreja além de domingo à noite, domingo de manhã, quarta à noite, etc. E é interessante que a igreja que não fez essa opção, mesmo quando não tem Covid, mesmo quando não tem quarentena, ela também não está nas ruas. Então, o Dia Global não está falando para ninguém fazer loucura em lugar nenhum. A gente não está falando para ninguém fazer aglomeração, nada disso. Mas o que nós estamos falando é que a igreja que já é proativa e que já está cumprindo Atos 1:8, Mateus 28, etc., ela já fazia e ela continua fazendo, ela deu um jeito de fazer mesmo diante dessa situação. E para nós é um privilégio muito grande aqui no Dia Global, mês global, que agora a gente chama de Go Movement, por causa da década de evangelização, e nós estamos juntos aí nessa década inteira. Nós vamos fazer muitas lives aí. Com certeza. Mas é muito gostoso porque todos os dias a gente está recebendo inúmeras fotos e testemunhos e vídeos e etc. Alguns vão para o ar, a maioria não vai. De muita coisa acontecendo em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, assim, é uma coisa... eu fico impressionado com o poder da igreja. Não é a igreja templo, né? O templo pode ser fechado. A construção pode ser fechada. Você pode trabalhar com 20%, com 30%, mas o poder do Espírito Santo que está dentro da igreja, ele não se limita a um templo. E acho que é isso que vocês já vêm vivendo e estão vivendo nesse momento, né? A gente passou um tempo assim. Eu confesso a você que nós estamos assim retomando essa dinâmica de evangelização, né? Para ser mais direto, assim, nós estamos de fato saindo de nossa zona de conforto, né? Que bom! E retomando essa cultura de evangelização que vem desde... A igreja sempre teve uma tradição de evangelização, ela cresceu muito, né, sob a liderança do meu pai, reverendo Daniel, que sempre foi evangelista, sempre foi um plantador de igreja, sempre foi um visionário, né? Se você tiver a condição, oportunidade, você vai conhecer o meu pai, reverendo Daniel, 90 anos de idade, né? E a gente chama ele carinhosamente, a igreja, né? Eu inventei essa alcunha, mas nós chamamos ele carinhosamente de inoxidável. Né? A minha mãe já está mais fragilizada, mas o pai está muito bem. Pai esteve em Lausanne. Qual a idade do seu pai? 90 anos. 90 anos. 90 anos. Que maravilhoso. O meu pai está com... A gente não pode falar a idade dele, que ele fica bravo com a gente, mas ele está bem perto aí do seu pai. E também muito ativo, extremamente ativo. Glória a Deus por isso, né? Meu pai esteve em Lausanne em 74. Né? Ele era o presidente da denominação na época. Né? Então, assim, sempre a igreja, década de 70, 80, né? Que eu era muito criança ainda, mas sempre envolvida com evangelismo, com cruzadas evangelísticas, né? Lembra esse tempo que tinha muitas cruzadas evangelísticas? A igreja cresceu muito, né, nessa época. E
agora a gente tá mantendo essa tradição, né, de plantar novas igrejas, de evangelização. É muito bom escutar isso, porque a gente escuta algumas pessoas falando de tantas dificuldades, e as dificuldades existem, sempre existiram e sempre vão existir. Eu acho que o que faz a diferença é a postura da gente. Você está falando das cruzadas, tem duas pesquisas muito interessantes. Uma pesquisa que nós mesmos fizemos aí ao redor do mundo, mas hoje, na maioria das igrejas, e toda igreja tem exceção, mas assim, em termos gerais, hoje 93% dos cristãos atuais, eles nunca tiveram o privilégio de levar uma pessoa a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O que antes você falou aí das cruzadas, das tendas, das ruas, era uma coisa quase que normal na vida de todos os cristãos. E aí a gente começa a analisar o porquê disso. E aí a gente percebe o seguinte, que na nossa infância, nós temos praticamente a mesma idade, na nossa infância, os nossos pais nas igrejas, primeiro nós íamos para as praças, nós íamos para as ruas, nós íamos de porta em porta, era normal para a igreja evangelizar. E a igreja brasileira na década de 70, 80 era minúscula, não tinha mega igreja, não tinha igreja grande, não tinha templo maravilhoso, não tinha. Isso é uma coisa mais ou menos do ano 2000 para cá, raras exceções de algumas outras aí, de 1990 para cá. Mas aí o que a gente percebe nesse estudo é que lá atrás, estamos falando aqui de 20 anos atrás, mais ou menos isso, a gente estava com o pastor Márcio Valadão, nós fomos falar na conferência lá nacional da Batista da Lagoinha. E ele estava falando exatamente isso, que antes, primeiro a gente ia na rua pegar as pessoas para trazer para a igreja, senão não tinha gente na igreja para fazer o culto. Então era fato. Então esse era o dia a dia da igreja, e ele falou, gente, hoje vocês veem a Batista da Lagoinha, essa igreja, nos últimos 20 anos, etc., mas há 40 anos atrás não tinha, a gente ia para a rua trazer todo mundo. E aí o que a gente percebe é o seguinte, que a igreja cresceu, e glória a Deus pela igreja grande. E a igreja brasileira, ela é linda, ela é maravilhosa, e ela influencia a igreja no mundo inteiro, e isso é maravilhoso. Mas hoje a igreja está tão grande que ela gasta muito tempo com ela mesma. Para administrar, e tem que administrar, e tem programa de televisão, tem programa de rádio, tem internet, tem live, tem não sei o quê. E glória a Deus por tudo isso, eu não sou contra nada disso, muito contrário. Graças a Deus por tanto movimento da igreja. Mas ela ficou fazendo isso e esqueceu de continuar evangelizando. Então, os crentes de hoje não veem o pastor fazendo, não veem os líderes fazendo. E os crentes aprendem o discipulado é, por exemplo, o maior discipulado que tem, né? Verdade. Então, quando você pega uma igreja hoje, que eu vi uma foto de você aí, acho que no portão da igreja, eu imagino, você com as mulheres na rua. Bom, a criança de 5 anos, o adolescente de 10 anos, o jovem de 15 anos está te vendo. Ele fala, o meu pastor faz, eu também quero fazer. Então, um dos fatores que a evangelização hoje é muito fraca no Brasil, e se você vai para os Estados Unidos e para a Europa, 98% dos cristãos nunca tiveram o privilégio de levar alguém a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a Europa hoje, uma decadência cristã que a gente vê, né? Mas quando você vê isso, quando as tuas ovelhas estão vendo isso, eles vão falar, lá na faculdade eu vou fazer o mesmo, meu pastor está fazendo. Então, e aí a outra pesquisa é do Instituto Haggai, que mais ou menos 80% de quando a pessoa confessa Jesus, foi que alguém muito próximo a ela, é o pai, é a mãe, o tio, a tia, é um empresário, amigo de um empresário, mas é porque alguém falou de Jesus para ela e ela fez a oração de confissão. Então, o evangelismo pessoal, nós estamos falando de ganhar o mundo, né, nessa década. São mais de 140 países que estão envolvidos nessa década de evangelização e coisas acontecendo aí no mundo inteiro. Coisas impressionantes, mas assim, não é uma campanha, e nós não somos contra a campanha. Vai ter no Rio aí agora em dezembro a campanha, como que chama? Rio Esperança, uma coisa, Billy Graham, que nós vamos estar juntos aí. Quanto mais evangelização, de todas as formas, melhor. Mas não são as grandes campanhas que estão levando o mundo a Jesus. É o 1 a 1, é o vizinho, é a atitude na rua, é o empresário. E aí, pastor Daziel, como o senhor está planejando, como nós podemos te ajudar a levar isso para toda
a união das igrejas evangélicas congregacionais. Como que nós podemos servir o Senhor nisso? Então, nós estamos começando como igreja, né? E desse movimento para a igreja, e nesse momento a nossa denominação, através lá da liderança do nosso presidente, pastor Márcio Leal, nós estamos comprometidos com uma campanha nacional de oração, que são 16 semanas, e graças a Deus a nossa liderança denominacional entendeu a importância, a necessidade de tratar, de investir na revitalização das nossas igrejas, né? Dos nossos pastores também. Então, durante essas 16 semanas, e um pouco depois também, nós estamos envolvidos com um projeto chamado Ressurgência. E esse projeto, ele envolve todas as áreas da denominação, a área do pastoral, do cuidado pastoral, e a nossa área é especificamente a área missionária, com os nossos missionários, né? E nós vamos ter algumas atividades, nós vamos ter algumas conferências, e nesse início, o que é que eu tenho pensado, né? O que é que eu acredito que Deus tem colocado no nosso coração, é justamente começar a aproximar o dia global da denominação por meio dos nossos campos, do nosso trabalho que a gente desenvolve com missões, né? A gente precisa trazer esse movimento para perto de nossa denominação e envolver os nossos campos, e envolver as nossas igrejas nisso, até porque uma das coisas que me encantaram também, o pastor Jonathan, foi assim, a objetividade do movimento. Ele é um movimento de uma estrutura muito simples, muito prática e muito fácil de entender, não é? Então, compartilhar o evangelho. São 4 passos. Envolver a igreja. Olha, isso é tão... Eu quero lhe dizer que isso é tão assim, tão funcional, tão verdadeiro, que a nossa igreja, em 2 semanas, ela entendeu isso. Que legal. Hoje, as nossas faixas etárias, todas as nossas faixas etárias estão envolvidas nisso. Todas. Desde criança, que lindo. Se reunindo para decidir o que é que elas vão fazer como prática evangelística, juniores, adolescentes, os jovens, as irmãs já fizeram a primeira, você viu, os homens se reúnem também. Olha, até a classe de idosos. Eu vou enviar para você os vídeos que a classe, cada idoso fez, contando um pouquinho do evangelho, para que eles possam distribuir, compartilhar com os seus amigos, com seus familiares. Fizemos uma aberturazinha bonita, está muito bonito. Todos entenderam perfeitamente, todos estão felizes. A gente acredita que isso pode realmente revitalizar, ajudar os nossos campos e as nossas igrejas na evangelização. Então, o propósito agora é a gente se aproximar mais, né, do que a denominação, as nossas igrejas podem ser beneficiadas aí através da ajuda dos irmãos. O senhor Daniel, o que o senhor falou da simplicidade do movimento, e talvez esse seja um dos segredos do movimento. Sim. Esse movimento começou há 10 anos atrás, com o pastor Werner, lá na Alemanha, e o Dia Global de Evangelização já aconteceu mais, assim, imagina que ele é alemão, e então não somos nós latinos falando do que está acontecendo, é tudo com relatório, é tudo checado, etc. O Dia Global de Evangelização já aconteceu em mais de 150 nações. Olha. E para esse ano, o movimento global, porque como ele é um movimento, ele tem aí uma parceria de hoje mais de 300 organizações mundiais. Então, assim, é uma denominação aqui, outro ministério ali, são parcerias de grandes movimentos juntos. O pastor Rick Warren, Estados Unidos, conhecido, faz parte desse movimento, está mobilizando a igreja dele. E um dos segredos, 2 segredos. Primeiro, que é um movimento de Deus, é um mover de Deus. Não é um mover de um homem, de uma denominação. Não dava para uma instituição fazer. Então é de Deus. E por ser de Deus, não é nosso, não é meu, não é do Werner. E aí a gente queria muito que o senhor se sentisse dono desse movimento dentro da denominação.
Nós fugimos de estrutura e nós não queremos criar uma estrutura pesada. Vocês não precisam ficar ligando para a gente para falar, pode fazer isso, não pode. Não, ensina a gente como ser melhor e vamos juntos. Então, se sintam donos, se sintam, a gente chama de co-donos, co-parceiros. Nós fazemos juntos em todas as áreas e isso. Então, assim, oficialmente, aqui a gente já disse isso, mas publicamente dizendo, o senhor é o dono desse movimento dentro da União das Igrejas e nós queremos servir, nós queremos ajudar. Amém. E esse é o nosso espírito. E por causa disso, está acontecendo muito rápido em muitos lugares. Tem coisa que acontece que a gente fica sabendo um ano depois que aconteceu e glória a Deus por isso. A gente percebeu isso, né? Em tão pouco tempo a igreja ela entendeu, ela abraçou e ela começou. A tal ponto de hoje nós já termos algumas pessoas novas na igreja e que já chegaram novas e que já estão envolvidas nos projetos. Que maravilha. Então a gente fica pensando assim, puxa, de onde veio essa facilidade toda, né? Veio de Deus, né? Veio do Espírito Santo que está confirmando isso, que está abençoando, que está ungindo, que está capacitando os irmãos. E os irmãos ficam numa alegria que é uma coisa assim que linda lindo, de ver, né? Nas ruas. Então, e olha que nós estamos só no começo, né? Muita coisa boa para acontecer. Volto a dizer, né? Vocês estarão com a gente aqui. As atividades vão continuar durante o mês. Vamos ter o dia 29, o dia global. Vai ser tudo. Dá um pouco mais de informação aí sobre o treinamento, para quem estiver vendo, vai ver depois também, aonde que é, como pega informação, é aberto para outras igrejas, como que está sendo isso? Isso. Bom, o treinamento, né? O pastor Jonathan vai estar com a gente, com a sua equipe, acho que o irmão, a esposa, a irmã Ana Paula. Eu, Ana Paula, a Elaine e a Tami. Estamos indo em 4. Isso, então. Estarão com a gente no próximo dia 22 e 23, sábado e domingo. Sábado, o treinamento vai acontecer das 18 às 21 horas. Né? O treinamento para o evangelismo. E no domingo, os irmãos vão participar dos nossos cultos. Pela manhã, às 9 horas. E à noite, às 19 horas. Né? Os irmãos que querem participar, nós vamos divulgar através do Facebook da igreja o número do telefone para ligar. Também é muito simples, não tem custo nenhum, é só ligar e fazer a sua inscrição. Só para a gente ter mesmo uma ideia de número de pessoas, né? Então, a gente vai divulgar isso através do Facebook da igreja. Podemos colocar também, né, pastor, lá no WhatsApp do movimento. Né? Por favor, coloca. Do movimento também, colocar lá a hashtag que o pessoal consegue acessar. Então, é isso. É muito simples. Número do telefone da igreja, a gente vai divulgar. Pode fazer a sua inscrição, não tem custo. Sábado, dia 22, das 18 às 22 horas, lá na igreja. A gente está com muita vontade de chegar logo esse sábado e esse domingo. O treinamento que nós vamos fazer no sábado é esse treinamento aqui, ó, 3 passos para uma evangelização pessoal. E nós vamos falar exatamente dessa camiseta aqui, gente. Esses 4 símbolos que nós vamos falar. O evangelho é muito simples e o que a gente tem percebido é que as pessoas estão tentando primeiro ganhar pessoas para uma religião ou para uma igreja. E hoje a sociedade não gosta nem de religião nem de igreja. Então, quando a gente tenta ganhar alguém para uma religião ou para uma igreja, as pessoas não querem, elas falam não. Mas é impressionante, o senhor falou, né? Vocês estão perguntando, posso orar por você?
para cada 10 pessoas que você faz essa pergunta, posso orar por você? O perigo é ela te contar tudo que ela precisa de oração e falar, vai lá em casa também orar pelo meu marido, pela minha esposa e etc. Então, é a maneira, o treinamento é exatamente isso, não é doutrina nova, não é nada absolutamente novo, ele é muito simples, mas é exatamente isso, é como construir pontes para ganhar a pessoa no meu trabalho, é na faculdade, é na escola, é no táxi, é no Uber, é no McDonald's, é na praia, aonde for. É realmente esse caminho para ganharmos pessoas para Jesus. Então vai ser muito bom estar com você. Pastor Desiel, nós precisamos ir para o encerramento, porque a gente precisa deixar salvo, e ele vai ficar salvo tanto no Instagram, quanto ele fica depois no YouTube. As pessoas, a gente pode mandar o link para o senhor pode usar depois aí à vontade, e nós vamos usar. O que o senhor diria para pastores hoje? Só uma informação para o senhor falou que já está vindo pessoas novas, né? Sim. Algumas igrejas no Brasil e em outros lugares no mundo, elas fizeram o Dia Global de Evangelização, a primeira vez. Fizeram o treinamento e fizeram o Dia Global de Evangelização. Fizeram uma vez, gostaram tanto, que aí começaram, daqui 2 meses vão fazer de novo. Isso. Algumas igrejas hoje, todos os meses estão nas ruas. E nós estamos recebendo testemunhos dessas igrejas que estão evangelizando, que elas crescem. O senhor nunca viu a gente falar de crescimento de igreja, a igreja tem que crescer. Não é a nossa missão falar de crescimento de igreja, a nossa missão é falar de evangelização. Mas, naturalmente, quando tem a evangelização, a igreja começa a crescer. E nós temos ouvido de muitos líderes, pastores, que as igrejas estão crescendo de 15% a 25% ao ano. Porque o crente aprendeu a ganhar outra pessoa para Jesus. O que acontece é que em 4, 5 anos a igreja dobra de tamanho e acontece exatamente isso que o senhor falou. As pessoas novas que chegaram, no outro sábado ela já quer ir para a rua com você. Exato. Porque esse é o modelo de cristianismo que ela está vendo. Ou é isso que é o cristianismo, é isso que eu quero fazer. Então muda todo o DNA de uma igreja toda centrada em si. Sim. Então, quando o senhor sonha para toda a denominação, isso pode acontecer para toda a denominação. E é algo muito lindo que está acontecendo. Mas assim, para a gente já ir encerrando, o que o senhor diria para quem está nos assistindo e para pastores, líderes, um incentivo para eles? Olha, eu diria isso, eu diria que às vezes a pessoa dá um testemunho e diz assim, olha, se eu soubesse que Jesus era tão bom, eu já tinha aceitado a Jesus há muito tempo. Não é? Você já ouviu muito isso, né? Imagino que sim. Acho que vale para os pastores também. Os pastores, muitos pastores, né? Que a gente pode falar hoje, pastores que estão desestimulados, pastores que estão cansados, pastores que estão assim olhando para essa situação toda e assim se sentindo tão pequeno, sem saber o que fazer para levar a sua igreja adiante, o seu ministério adiante. A gente poderia dizer assim, olha, se esses pastores soubessem ou entendessem o quão simples, né, o que custa tão pouco você iniciar um movimento de evangelização, de compartilhar o evangelho, e através desse movimento, naturalmente, né, naturalmente a igreja começa a ser, de fato, revitalizada e começa a crescer, porque as pessoas vão chegando, é o que você acabou de falar. Poxa, se os pastores soubessem disso, né, que custa quase nada, né, é de graça, é difícil, que não precisa, né, de grande estrutura, que não precisa, mas se eu tivesse o ministério, mas se eu tivesse isso. Não, você tem, a gente tem o evangelho. É fazer isso. É isso aí. Né? É simples, não custa. Né? Então, se os pastores soubessem disso, entendessem isso, né, nós estaríamos de fato nas ruas. E é o que nós pretendemos para a nossa igreja. A gente já vê frutos disso em tão pouco tempo. E é o que nós desejamos para as igrejas, para os pastores também, que se envolvam, né, na pregação do evangelho. Maravilha, gente, é de graça, não é isso. A diferença de campanhas evangelísticas, e de novo nós somos a favor, campanhas evangelísticas são caras, você montar um palco, você montar isso, estrutura e gente, etc., faça, se você tem condições de fazer, faça, porque elas alcançam muitas pessoas. Ela traz um impacto na cidade.
O evangelismo 1 a 1, você não precisa de R$1. Você Exato. treina o teu povo, e o teu povo começa a fazer, e isso é de graça, e por causa disso ele é muito rápido e está levando muitas pessoas a Jesus no mundo inteiro. Se tem condições de fazer um show, pois é, as crianças isso tem acontecido. Fazem, até o novo crente isso faz. mesmo. Não tem porquê. Faz, porque é o evangelho, e o poder de Jesus está nisso aí. E... Pastor Desiel, que alegria. Já a gente vai estar junto aí, não esse final de semana, o outro, vai ser muito bom. Gente, quem está aqui com a gente até agora, muito obrigado. Deus abençoe muito vocês. Quem estiver próximo aí no Rio de Janeiro pode fazer parte desse treinamento. Você pode seguir nossas mídias sociais. O nosso Instagram é God Brasil, G-O-D Brasil. O nosso Facebook é Dia Global de Evangelização, e lá você pode ver muita coisa que está acontecendo ao redor do mundo. E o Facebook é godbrasil.com.br, o site. Então lá você tem, no nosso site, godbrasil.com.br, você tem várias dicas lá de A a Z, como evangelizar, como fazer, aonde ir, e de maneira muito simples. E o nosso desejo é servir a igreja para que o que nós dizemos é que cada cristão é uma testemunha e juntos nós podemos alcançar o mundo, e isso já está acontecendo. Amém. Então, fala com a gente. Você quer falar com o pastor Dasiel, manda aí um direct para ele, pode mandar para a gente atende também. E muito obrigado mais uma vez, e vamos juntos nessa jornada. Amém. Obrigado, pastor. Foi muito bom a oportunidade aqui de conhecer os irmãos. Muito bom mesmo. Alegria, pastor. Vai ser muito bom estar aí, viu? Amém. Então a gente vai finalizar aqui agora e vai deixar salvo. Então, que Deus abençoe todos. Pastor, brigadão, um abraço grande. Obrigado, um abraço a todos aí. Tudo de bom.